E aí, pessoal, tudo bem? Nós iremos criar um projetinho aqui em React Native usando o Expo. Nesse nosso projetinho, nós iremos fazer uma navegação entre telas de três formas, usando o Drawer, usando o Buttons Tabs e o Stake. Primeiramente, nós vamos configurar o nosso Git aqui, fazer uma configuração global do nosso Git, caso ainda não esteja configurado. Então, você vai abrir o seu terminal e você vai fazer a configuração do seu Git. Então, aqui você vai primeiramente configurar o nome do seu usuário do Git, tá? E depois, eu não vou rodar que o meu já está configurado, vai dar problema aqui para mim. E depois você vai configurar o e-mail aqui do Git, tá? Então, fez primeiro essa configuração, tá? Depois rodou essa configuração. É só dar um Enter e ele vai fazer a configuração do Git. Lembrando que você tem que estar com o Git instalado na sua máquina. Estou fazendo isso aqui porque eu vou querer controlar as versões depois, para poder fazer os commits. E se você não tiver o Git, não vai ter como fazer esse controle de versão aí. Então, configurado o usuário do Git, o nosso próximo passo é criar um novo aplicativo. Nós iremos criar aqui um novo aplicativo usando o Expo, um aplicativo do tipo do aplicativo React Native, usando o Expo. Então, Expo init e o nome do app, app aula. E agora, nós vamos criar esse aplicativo em branco mesmo. E assim que esse aplicativo ele finalizar a instalação dele, nesse momento o Expo está fazendo toda a instalação do ecossistema necessário para que o aplicativo funcione, nós iremos fazer o seguinte, a gente vai instalar as dependências nesse aplicativo. A primeira dependência que nós iremos instalar é para poder testar ele na web. Até versões anteriores não era necessário, ele já vinha com suporte nativo para a gente fazer o teste no navegador. Agora a gente tem que instalar essa biblioteca extra aqui. Ok, já finalizou rapidinho aqui, fez a instalação, vai depender também do computador, da internet e tudo mais. Próximo passo, o que nós vamos fazer? Entrar dentro do aplicativo que a gente acabou de criar. Então, app aula. E dentro do aplicativo app aula, a gente vai fazer agora a instalação do suporte a teste, né, no navegador. Senão a gente teria que ter o Expo instalado no celular e fazer o teste no celular. Então fica mais fácil a gente testar no próprio navegador aqui. Então, eu esperar ele instalar essa biblioteca. A próxima coisa que a gente vai instalar aqui, a gente vai instalar então o suporte para navegação, né? Para que ele consiga fazer uma navegação. A gente vai usar depois essa biblioteca. Lembrando que todos os componentes que nós utilizamos, ou nós criamos os componentes, ou nós importamos esses componentes de alguma biblioteca. Então aqui nós estamos importando, né, esse componente de navegação aqui para depois utilizá-lo também. Só esperar finalizar a instalação, tá? Nós estamos instalando isso aqui tudo dentro, então, do projetinho que a gente acabou de criar. Então, aqui para navegação e aqui para fazer a reanimação depois. Depois que a navegação for feita, executada, quando você clicou no botão, navegou de uma tela para outra, você precisa fazer a animação dessa navegação. Então, a gente instala todo o suporte, tá, de animação e reanimação dessa navegação também. Então, parece bastante coisa aqui que a gente está instalando no nosso projetinho, mas não é. Então, o próximo passo agora, a gente vai instalar, normalmente a gente escolhe apenas um desses tipos, né? O nosso app vai ser apenas um tipo de navegação, só que como a gente vai fazer testes aqui, a gente já vai instalar os três tipos de navegação. Vamos instalar aqui o suporte para navegação Drawer, o Buttons Tabs e o Stake, e depois a gente vai configurar cada uma delas para a gente ver como que fica. Então, finalizou aqui, vamos instalar agora aqui o suporte para o Drawer. Então, vamos instalar o suporte para o Drawer. Isso aqui é uma biblioteca e dentro dessa biblioteca nós teremos o componente necessário para fazer essa navegação usando o Drawer. Tá? Depois a gente vai ver qual é o visual de cada um deles, fica até mais fácil do que apenas falar. Tá? Não se preocupe aqui com os alertas aqui, tá? De vulnerabilidade e tudo mais. Não se preocupe, não dando erro na instalação, não tem problema. E por último, nós vamos instalar isso aqui. Então, os três tipos de navegação que nós vamos fazer no nosso aplicativo. Agora eu tenho aqui, já deixei pronto aqui os componentes, então, partindo do pressuposto que você já saiba trabalhar com componentes, então, deixei aqui pronto alguns componentes que vão ser os componentes nos quais a gente vai navegar nossas telas. Na verdade, são as nossas telas aqui, que para fazer a navegação de uma tela para outra. São
a gente chama de components, né? Cada uma das nossas telas. E aqui um arquivinho de estilo, né? De estilização, que vai aplicar a estilização a cada um desses componentes. O que que eu vou fazer? E aqui as imagens que nós iremos utilizar são apenas 3 imagens aí, tá? Vou fornecer isso aqui para vocês também. Então, agora o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar esses arquivinhos aqui, essas duas pastas aqui, e vai mover ela para dentro do nosso app. Então, vamos mover ela para dentro do nosso app, e aí está aí dentro do nosso app. Então, nesse momento aqui, nós tudo que é necessário para a gente trabalhar, a gente fez. Como eu estou usando o Git aqui para controlador de versão, tá, eu vou fazer até o seguinte, eu já vou abrir o code aqui, tá, abrir o VS Code aqui, a gente vai trabalhar a partir de agora dentro do VS Code. Tá? Então aqui a gente já colocou, né, os nossos components aqui, lá no Essence já a gente já colocou as imagens também que a gente iria utilizar, já está dentro do Essence também. Agora o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó, vamos abrir o terminal, já que a gente fez toda a configuração base do nosso projeto, a gente vai criar a partir de agora 3 branch, né, que vai ser o projeto 1, projeto 2 e projeto 3, para a gente ver a utilização de cada uma dessas tipos de navegação em cada um desses projetos. Então, vamos primeiramente dar um git add aqui para adicionar todas as modificações que a gente fez ao git. Então, git commit, tá? Commit "-m", dá uma mensagem aqui, vou colocar aqui criando base. Perfeito, criando base. Então, a gente criou a base e agora a gente vai criar a partir da base de agora, a gente só tem, por enquanto, ainda um único ramo do nosso projeto, né? Nós vamos criar agora 3 ramos do nosso projeto, tá? Projeto 1, projeto 2 e projeto 3. Vamos criar aí 3 branch aí. Então, projeto Git branch projeto 01, Git branch projeto 02, Git branch projeto 03. E dentro de cada um desses ramos a gente vai criar um tipo de navegação. Isso aí é até bom também, que daí, quando a gente vai criar um projetinho, a gente cria vários ramos, né? E aí a gente vê qual que melhor se adapta à nossa realidade e utiliza ele. Se a gente der um git branch nesse momento, -a, a gente vai ver que tem aí 4 ramos no nosso projeto. Tem a master, que nós não vamos alterar, vai ficar do jeito que foi criado aqui. E aí nós temos os demais ramos. Então, vamos entrar agora no nosso projeto 1. Então, git, vou dar um checkout aqui. Checkout. Vou entrar dentro do meu projeto 01, tá? Então, agora estou dentro do projeto 01. Se eu der um git branch a de novo, vou ver que é o 1 que está checado aqui para uso. Então, estou dentro do projeto 01. Agora, dentro desse projeto 01, a gente vai fazer uma alteração aqui nesse arquivo app, né? Para que ele seja, então, a partir de agora, o nosso container de navegação. Para isso, eu já não vou precisar mais do status bar. Nesse momento, né? Como eu não estou no celular, também não é necessário. Não vou precisar mais do arquivinho de style aqui, esse arquivinho de estilo que ele estava aplicando lá. A gente não vai usar mais ele, tá? É até interessante, tá? Antes da gente fazer qualquer alteração, executar isso aqui. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos só executar isso aqui. Para executar o projetinho, é bem simples. Expo, start, tá? -w, já para ir direto no navegador. Ele vai executar o nosso projetinho. Se a gente não fez nada de errado, ele vai executar o projetinho aqui. Vai para o navegador, vou inspecionar o elemento aqui e já deixar no modo de dispositivo móvel. Tá? Esperar ele acabar de compilar e vai subir no navegador para a gente. Tá aí o projetinho, por enquanto só um app vazio. Tá? Só vou parar aqui ele. Tá? Agora a gente vai começar a configuração. Então, Ctrl C aqui para o servidorzinho nosso. Tá parando o nosso servidor. Tá? Deu um Ctrl C. O que nós vamos fazer agora? Não vamos usar mais nada de estilo nesse app.js. O app.js é onde tudo começa, né? Onde é a base do meu projeto. Aqui eu também não vou usar mais a view, não vou usar mais nada disso aqui, porque agora nós temos os componentes. Cada componente vai ser uma tela que tem já todas as suas configurações e os seus componentes necessários para fazer o nosso visual.
Então aqui nesse app aqui nós vamos fazer o seguinte aqui. eh, Vamos importar apenas o que nós vamos utilizar. Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar aqui é o container de navegação. Então import aqui, import, ó, Navigate Container. Nós vamos utilizar o container, né? O Navigate Container, que vai ser o nosso container de navegação. Então, vamos utilizar ele aqui. Se nós não importarmos, né, o nosso eh, Navigate, Navigation Container aqui, ele não vai permitir que nosso aplicativo, né, que é o nosso app, é onde tudo começa, vire um aplicativo com possibilidade de navegação. Ele não vai permitir que seja um aplicativo de navegação. A próxima coisa que nós precisamos também, além desse container de navegação, é importar também o componente que nós vamos criar, que é o componente propriamente dito para a navegação, que vai ser aqui o create. O primeiro que nós vamos criar vai ser o drawer. Então, create drawer navigator. Então, vou usar o create drawer navigator. Vou chamar isso daqui de criar uma constante, que é uma variável, uma constante. Vou chamar ele de nav. Vou colocar ele só em maiúsculo aqui. Nav, que vai ser o meu menu de navegação. Tá? Pode até ser chamado aqui de menu, 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 menu de navegação. E o componente que a gente importou lá. Então aqui eu tenho então o meu componente. Agora a gente vai ter aqui desse meu menu de navegação, ponto navigator. Tá? Vou criar aqui então os menus de navegação. Então aqui é o meu container e o container ele precisa do menu de navegação para criar as rotas. Então aqui a gente criou aqui então o menu de navegação e agora com o menu de navegação já criado, a gente vai precisar criar as rotas propriamente dito. Então aqui de novo, meu menu de navegação, ponto screen, quais são as telas que vão ser navegadas, né? O screen não fecha, né? Diferente dos outros, né? Só abre, não fecha. Toda screen vai ser as telas. E engraçado aqui que a gente já consegue colocar duas coisas. Primeiro, qual que é o name, tá? O name da minha rota. Por exemplo, aqui eu posso colocar que é home, tá? E qual é o component que vai puxar essa rota. A gente ainda não importou nenhum component, a gente tinha colocado todos os components aqui, mas não importou nenhum. Então agora aqui a gente vai importar os components. Então vou vir aqui, vou importar o component. Então vou dar um import, importar esse component. Vai ser o tela JavaScript. Eu vou colocar o tela JavaScript que é o primeiro. Ele já fez o autocomplete para mim aqui, já buscou certinho. Tá? O tela JavaScript que é um component. Só para a gente relembrar aqui, ó, quando a gente cria um component, tá? Como que a gente cria ele? Ó? Export default function, tela, o nome do component. O nome do component aqui, a gente sempre deixa, tá? O mesmo nome do arquivinho, fica legal dessa forma, deixa ele com o mesmo nome. Se ele não estiver dentro do diretório, se ele estiver dentro do diretório, a gente pode colocar ele como index aqui, tá? Mas se ele não está dentro de um diretório, então a gente deixa ele com o mesmo nome. Isso aqui depois daqui a pouquinho eu explico o porquê desse parâmetro aqui. E aqui dentro do component a gente colocou os components necessários aqui. Que aqui nós temos uma imagem, que é aquela imagem JavaScript que a gente tinha colocado dentro de Essence lá, imagem JavaScript, essa imagem aqui, tá? E aí nós temos aí o texto JavaScript, temos uma descrição da tecnologia e temos aí dois botões, né? Botões, um vai navegar para a rota React e outro vai navegar para a rota Node.js. Depois eu falo também a respeito disso aqui, dos botões, como que os botões fazem a navegação. Voltando aqui, então, para esse componente que a gente importou, Ctrl C, Ctrl V aqui dentro. Então, toda vez que for chamado, então, aqui a minha tela, né, toda vez que alguém clicar em home, eu vou até mudar de home aqui, vou chamar isso aqui, em vez de ser home, vou chamar ele eh, de tela JavaScript. Deixa eu ver como que eu tinha deixado aqui. Eh, React Native. Tá, aqui eu não tinha mudado, não. Deixa eu voltar aqui. Vou chamar de tela
Colocar, deixar só como Java, JavaScript. Deixa ele com esse nome aqui. Aí a gente já vai ver como que vai funcionar. E aí, além desse, né, que é o meu, que é a minha tela JavaScript, eu vou importar o outro. Vou importar também o outro. Tá? O outro aqui vai ser a minha tela Node. Tela, tela, tela React. Tá? Vou aproveitar, vou importar a tela React também. E aí eu vou importar também aqui o import, tá? Na minha tela, tela Node.js. Não tá, não tá pegando a minha tela Node. A tela Node não está pegando automaticamente. Deixa eu só fazer um import de novo. From. É, from. Vamos fazer um import from aqui. Vamos ver se ele pega aqui. Components barra tela Node. E aí, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui agora. Tela Node. Foi. Tá. Por algum motivinho não estava pegando. E agora aqui a gente vai fazer então as demais rotas aqui, tá? As demais rotas. Então essa daqui vai ser a minha tela Node, Node, e essa aqui vai ser a minha tela React, tela React, React. Então tenho duas telas aí, tela Node, tela React. E aqui vamos importar só corretamente. Ctrl C, isso aqui é a minha tela React, tá? Component que ele vai importar quando clicar na rota React é a tela React. Quando clicar na rota Node, ele vai importar a rota Node. Perfeito? Então Ctrl salvar tudo isso aqui e testar, ver se deu certo o nosso primeiro, que aqui é o nosso, nós estamos usando aqui o Drawer então, né? O nosso primeiro exemplo é usando o Drawer. Vamos ver se não deu nenhum erro aqui, só esperar ele subir. Hum, Deu um pequeno erro aqui. Deu um erro numa biblioteca aqui, só vou reinstalar essa biblioteca de novo. Tá dando erro na biblioteca de animação. Vamos só dar um reinstalar essa biblioteca aqui. É comum às vezes acontecer isso aqui, tá? Isso aqui às vezes acontece. Então ele está falando que deu um probleminha nessa biblioteca de animação aqui. Tá? Deu um problema na biblioteca de animação. Vamos instalar ele de novo. Vamos instalar essa biblioteca novamente. Vamos ver se ele faz a correção do erro aqui. Quando der erro, também a gente pode dar um um npm install e ele reinstala npm install. Se corrompeu algum pacote na hora de instalação, ele instala todas as dependências necessárias. npm install. Bom, acho que tá ok. Deixa eu tentar rodar de novo. Expo start -w. Na verdade, eu só esqueci de um macetezinho aqui. Toda vez que a gente roda, vai usar o drawer, a gente tem que utilizar esse arquivinho de configuração aqui. Tá? Temos que, toda vez que eu for usar o drawer, deixa eu até deixar ele aqui na colinha aqui. Então, toda vez que a gente for fazer o aplicativo no formato de drawer, que é o que nós estamos usando aqui, nós temos que fazer essa configuração aqui. Temos que colocar essa animação, habilitar ela. Então, vamos vir aqui dentro do aplicativo, aqui bundle, e aqui a gente vai habilitar ele aqui. Tá? E era isso, na verdade, o erro.
Vamos dar um pause aqui. Vamos verificar, vamos parar o servidor, vamos solicitar que ele execute novamente. Tá? Havia me esquecido de colocar esse arquivinho. Vamos lá, vamos lá. Subiu, ok? Então, ó, o drawer permite que nós possamos fazer esse tipo de navegação entre telas, tá? Esse é o drawer. Agora que a gente já fez o drawer, os demais acaba ficando até fácil. Eu vou deixar aqui no Ctrl C aqui. Eu vou vir aqui, vou dar até um Ctrl C em tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, deixar ele no Ctrl C aqui que eu vou ter que colar ele depois que eu mudar de branch. Então aqui agora eu vou parar o servidor. Vou parar o servidor. Aqui eu só vou dar um git add ponto para adicionar tudo, senão ele não deixa eu mudar de uma branch para outra sem adicionar. Agora um git commit "-m", que é a mensagem que eu vou dar, é fim, vou colocar aqui fim projeto 1. Projeto 1, ok? Demos um commit, agora a gente já consegue mudar de branch agora. Agora a gente pode vir aqui dar um git checkout, tá? Checkout, e vamos poder mudar de branch. Agora eu vou mudar de branch para a branch projeto, esse aqui era branch projeto 1. Deixa eu ver como que eu dei o nome para elas aqui, projeto em minúsculo, tá? Então aqui a gente já pode mudar de branch aqui, projeto 02, que é a minha próxima branch. Mudou para branch projeto 02. A gente já pode observar que, como ele mudou de branch, já zerou tudo que eu tinha feito, ó, né? Voltou para a base. Vou dar um Ctrl A aqui, deletar, dar um Ctrl V, que aqui não vai mudar nada, praticamente, quase, né? A questão de importação. A única coisa que a gente muda aqui, tá? A gente não vai usar mais o drawer. Nesse momento aqui, a gente vai usar agora o tabs button. Então, create, só vou apagar aqui, senão ele não deixa eu fazer. Então, import, para ele me ajudar aqui, import, e aqui eu vou usar o create buttons tab navigator, tá? Vou usar esse carinha aqui. Então, a partir de agora, ele vai ser o meu menu de navegação, e aí a gente vai já conseguir verificar a diferença entre um e outro. Só alteramos isso daqui, né? Essa única linha que a gente alterou, e aí a gente já vai conseguir ver a diferença entre um e outro. Então, aqui, tá? Se eu executar de novo o meu projetinho aqui, então, expo start, tá? Lembrando que eu salvei tudo aqui já. Expo start -w para subir na web, e ele vai subir. Eu acho que eu vou ter que, só esperando. Quando a gente resetou ele, né, quando a gente mudou de branch, ele mudou aquele arquivo que a gente tinha colocado também, tá bom? Então, se você não estiver fazendo usando o Git aí, ó, tem que tirar aquilo lá, senão ele não vai funcionar. Tem que tirar aquele arquivinho, aquela linha a mais que a gente adicionou nesse arquivo aqui. E agora, ó, usando o Tabs Button. Então, nosso aplicativo agora está usando o Tabs Button. Então, ele permite a gente navegar, tá, entre as telas aqui, ó, usando o Tabs Button. Perfeito? E agora o último é o stake, o modo stake. Tá? E o modo stake também não é difícil de ser feito, bem simples também. Então vamos só parar o servidor aqui. Git, de novo, git add ponto para adicionar tudo. Git commit, dá um commit aqui. Fim projeto 2. Tá? E agora que a gente deu um salvou e adicionou aqui, a gente já pode mudar de branch de novo. Vamos mudar de branch para branch 3. Tá? Vai zerar aí tudo aí. Tá? Vai zerar tudo de novo. Voltou a base. Ctrl A, deletar, Ctrl V. Opa! Deixa eu só voltar aqui para outra branch, só para dar um Ctrl C aqui. Branch 2. Opa, deixa eu voltar para minha branch.
Ó, voltei para Branch 2 só para poder dar um Ctrl C aqui. Ctrl A, Ctrl C para facilitar aqui. Voltar para minha Branch 3 de novo, tá? Ctrl A, Ctrl V, tá? E agora na nossa Branch 3, ó, o que que nós vamos fazer? A mesma ideia, só que agora, em vez de a gente usar o Create Button Tabs Navigator, a gente vai usar o outro, né? Que é o Create. Só que daí a gente importa também de uma outra biblioteca. O que é interessante aqui, ó, é o seguinte, ó, aquelas bibliotecas que a gente instalou, é delas que nós estamos puxando esses componentes, ó, tá vendo, ó? Agora nós vamos puxar dessa biblioteca aqui. Então, o componente que nós vamos puxar agora é dessa biblioteca, tá? Tem um Ctrl C, Ctrl V para vocês verem ali. Então, create, tá? E o Stake Navigator, tá? Nós vamos usar esse carinha aqui agora para poder criar o nosso menu de navegação. E aí a gente já consegue ver agora. Pode dar um Expo Start. Aqui, Expo Start, menos W para subir no navegador. Aí a gente já vai conseguir ver como que ele funciona em relação aos demais. Vou deixar já aqui no modo de celular. Esperar ele terminar de compilar. E já compilou. Observa que aqui não tem o drawer, né, para a gente poder navegar e nem os buttons aqui embaixo, né? Então, aqui a gente só consegue navegar pelos botões, né? Já estava funcionando nos outros, mas aqui fica mais evidente. Então, olha só como que funciona, ó. Aqui, quando a gente clica no botão, ó, ele vai para uma outra página e ele automaticamente cria para você, sem que você tenha que adicionar nada mais. Ele cria aqui uma forma de voltar para a página anterior que o chamou. Então, clicou aqui, foi para uma próxima página e aí volta, né? E aí ele vai conseguir criar toda uma rota. Se você for clicando página dentro de página, ele consegue ir voltando página por página clicada. Esse aqui deu errado porque eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que foi que deu errado? Deu errado no arquivo principal, tá? Que é o tela JavaScript, que ele estava chamando aqui a rota Node.js. Foi até bom dar errado, porque daí a gente já consegue ver, ó. Eu não tenho uma rota chamada Node.js. Eu coloquei lá o nome da minha rota, ó, quando eu criei a rota, eu chamei ela de Node, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Ou muda lá ou muda aqui, né? Ou coloca lá como Node só, vou colocar aqui só como Node. Então, a gente já vai ver que agora ele já vai funcionar, ó, tá? Funcionou. Então, aqui é o nome, a gente chama conforme no botão, né? Então, aqui a gente colocou lá no tela JavaScript, a gente criou dois botões, né? Colocou aqui, para cada botão, a gente está chamando aqui o Properties, Navigation, Navigate e qual é a rota que é para ele navegar. Aqui, aquele parâmetro que eu tinha falado que eu ia explicar depois, é isso aqui. Então, eu dou um parâmetro que eu quiser aqui, por exemplo, menu, aqui, é que como ele vai ser incluído aqui dentro, ó, ele está sendo incluído aqui, então o meu componente está sendo incluído aqui, e esse componente, quando clicado, tem que navegar entre essas rotas. Então, para ele conseguir guardar essa referência, a gente passa essa referência por parâmetro. Então, a gente coloca o parâmetro aqui, dou um nome que eu quiser, posso dar o nome de x aqui para ele, ó. Tá? Se eu der o nome de x, é lógico que eu vou ter que mudar aqui também. Tá? Eu dou o nome que eu quiser. Então, ele vai receber por parâmetro aqui, na hora que ele for incluído dentro do menu, ele vai receber por parâmetro a referência das demais rotas. E aí você permite, quando clicado nesses botões que estão dentro dessa tela JavaScript, você permite que ele navegue entre as demais rotas que existem lá no app. Então agora, ó, por mais que eu mudei para X lá, ele continua funcionando ainda. O property ser só o nome que você dá para ele. E eu vou deixar aí todo o conteúdo base aí que a gente usou para fazer essas aulas, para vocês conseguirem replicar isso aí.